Vamos mudar de papo para aquela questão do Renda Brasil, da reforma tributária, tudo isso que está sendo discutido em meio, aí a gente retoma a outra eleição, que é possível reeleição também na Casa Legislativa, que é a Câmara dos Deputados. E aí, como é que fica esse imbróglio agora? Felipe, o governo tem adiado aí, bateu o martelo sobre esses assuntos. E você tem toda a razão. Aqui em Brasília está sendo tudo discutido junto. É o programa assistencial, que agora há pouco nós soubemos que vai se chamar Renda Cidadã, não é mais Renda Brasil, não é mais Bolsa Família, vai ser o Renda Cidadã. A questão da possível nova CPMF, o tal do tributo digital do Paulo Guedes, a desoneração da folha de pagamento, tudo isso dentro do debate mais amplo da reforma tributária. E isso casado também com a eleição interna da Câmara. Todos os assuntos estão juntos e misturados aqui neste momento. Nesta semana, ao que tudo indica, não haverá definição nenhuma, não haverá definição alguma. Eu conversei um pouquinho antes de participar agora com vocês aqui do Papo Antagonista com o senador Márcio Bittar, que é o relator da PEC do Pacto Federativo, na qual será inserido o conceito, o escopo do programa Renda Cidadã, e ele me reforçou, já tinha dito isso outras vezes nessa semana para mim, que ficou de fato para a semana que vem. Até lá, o pessoal que está envolvido nessa discussão vai tentar ficar de bico calado, porque como vazou aquela possibilidade de congelamento de aposentadorias para bancar o falecido Renda Brasil, o pessoal ficou com medo de mais um vídeo raivoso do Bolsonaro, mais uma ameaça de cartão vermelho, mais um negócio daquele ali. Então o pessoal, para evitar isso, está ficando de bico calado. Mas algumas coisas estão ficando claras nos bastidores, né? A proposta, por exemplo, é de tentar emplacar mesmo a tal da nova CPMF, tendo como contrapartida a desoneração da folha de pagamento. E isso, Felipe, só porque o governo já tinha percebido que ia perder, que o Congresso estava pronto para derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento. Então, eles estão adiando a barriga, jogando para a semana que vem, para outra semana a questão da desoneração da folha e também a questão do Renda Cidadã. Agora, é importante a gente perceber quem está participando dessas discussões. Ontem a gente viu o Ricardo Barros com Paulo Guedes sentado, por exemplo, com Baleia Rossi, que é deputado federal, que é o líder do MDB na Câmara e que é o presidente nacional do MDB e que é um dos candidatos à sucessão de Rodrigo Maia também em fevereiro do ano que vem. Rodrigo Maia pode pegar carona nessa possível decisão aí de autorizar o Alcolumbre a se reeleger, mas na Câmara o cenário é um pouco diferente. O Rodrigo Maia não estava tão disposto a continuar no poder, ele que já assumiu o mandato tampão quando da cassação de Eduardo Cunha, depois está agora no seu segundo mandato, já foi reeleito uma vez. Então, de verdade, o Rodrigo Maia dizia para os seus mais próximos aqui em Brasília que não queria mais continuar. Agora, como essa ação foi para o Supremo, e o Supremo pode acabar decidindo também sobre a situação do Maia, aí ele não queria, mas se pingar não queria dele... não, mas se puder, né? Se puder, a gente estica mais um pouquinho por aqui. Eu conheço bem esse sentimento aí desses políticos. Agora, você falou do Baleia Rossi, e tem o Arthur Lira também de olho no posto do Rodrigo Maia. O Arthur Lira, que é réu por corrupção e que estava, inclusive, na foto que a gente mostrou ontem do pessoal em torno do Bolsonaro, incluindo o presidente, assistindo ao discurso do Bolsonaro, que foi pré-gravado para a Assembleia Geral da ONU, ali onde tinha também Ricardo Barros, Fernando Bezerra, esses alvos aí de investigação, que é onde a família Bolsonaro se sente mais à vontade. Tem havido até resmungos, né, da claque virtual que não está recebendo a atenção devida, porque o Bolsonaro está lá mergulhado no seu centrão, como radical de centrão que ele é. Então, Diego, como é que está aí o papel do Arthur Lira nesse momento? O Arthur Lira é conhecido no Congresso como o Romero Jucá da Câmara, em todos os sentidos, alguns dizem aqui em Brasília, Felipe. Ele é o líder do Progressistas, do PP, ele é candidatíssimo à sucessão de Rodrigo Maia, tem trabalhado muito nesse sentido, inclusive com a imprensa, convidando repórteres para jantar no apartamento funcional, tentando se aproximar de Deus e o mundo aqui em Brasília. Inclusive do presidente Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, mas isso ele já conseguiu, desde o início do ano,
já no início da pandemia, ele está ali frequentando assiduamente o Palácio do Planalto, e ele estava ontem, por exemplo, nessa reunião aí, junto com os líderes do governo e com o Paulo Guedes, para tratar da questão do renda cidadã e de outros esses assuntos, como eu disse, está tudo sendo discutido junto. O Arthur Lira, no meio da pandemia, ele passou a atuar, Felipe, como uma espécie de líder informal do governo Bolsonaro. Ele atuou, por exemplo, para garantir a aprovação da PEC do Fundeb. O próprio Vitor Hugo, que era o líder do governo na Câmara à época, ocupou a tribuna do plenário da Câmara, para enaltecer o trabalho do Arthur Lira, dizendo que ele fez um excelente trabalho e tudo mais. A partir dali ficou escancarado que o Arthur Lira estava agindo como líder informal do governo. Arthur Lira, que é do mesmo partido do atual líder do governo na Câmara, que é o PP, e o que eu tenho de apuração também de bastidor dessa reunião de ontem, por exemplo, nós até publicamos o antagonista, é que alguns líderes do governo disseram o seguinte na reunião de ontem: olha só, se a gente tentar emplacar a CPMF, tendo como contrapartida a desoneração da folha de pagamento, o Rodrigo Maia, que é contra a nova CPMF, já deixou isso claro em algumas declarações públicas, ele pode acabar mexendo no projeto para ajudar ainda mais estados e municípios. E aí eu soube que um dos presentes à reunião disse: não, mas espera aí, o Rodrigo Maia não faz nada sozinho. O Rodrigo Maia precisa do Centrão para aprovar qualquer coisa, assim como o governo também julgou precisar do Centrão para aprovar qualquer coisa no Congresso. Então isso ajuda a explicar a participação do Arthur Lira como um dos expoentes do Centrão nessas reuniões, Felipe.